Bom, e a maioria das escolas privadas de Teresina já iniciou o período letivo, né? Mas depois do novo decreto do governo do estado, que adiou o início das aulas da rede estadual e ainda recomendou que a rede privada suspendesse as aulas presenciais por causa do aumento do número de casos de Covid-19, os pais de alunos que fazem parte do movimento Volta às Aulas de Teresina passaram a temer que as escolas voltassem, de fato, para o ensino remoto. E também passaram a ficar preocupados com os prejuízos para os alunos da rede pública que estão sem aula, né? A aula foi adiada só para março. Então, eles estão se mobilizando, esses pais desse movimento, para evitar isso. E aí nós convidamos aqui a Ilara Madeira, que ela é coordenadora desse movimento, para a gente entender um pouco por que elas estão preocupadas, por que traz essa angústia, né? E por que elas estão se movimentando tanto. Seja bem-vinda aqui, Lara. Chamei seu nome errado no começo, chamei Ilana. Peço desculpa, tá bom? Imagina, não tem problema. Mas comigo acontece isso também, eu acredito. viu? Nayara, Leiara, mas a gente... Nomes um pouco diferentes costumam acontecer isso. É verdade. Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Obrigada, Nayara, pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui falando sobre a importância da educação. Nós do Movimento Volta às Aulas Teresina entendemos que é muito complicado a gente aceitar um retrocesso na educação. Nós tivemos 2 anos, praticamente, 1 ano de escolas fechadas para a rede particular e para a rede pública praticamente 2 anos, porque apenas em setembro, outubro do ano passado, foi que a rede pública voltou de forma presencial, ainda ali naquele regime híbrido, né? Então, a perspectiva de retorno 100% presencial para esse ano era enorme e foi, inclusive, dado várias entrevistas pelos membros do COI falando desse retorno 100% presencial. Entretanto, desde a publicação da nota técnica número 2, percebeu-se que, na verdade, essa não era a intenção, né? Eles criaram vários artifícios nessa norma técnica que praticamente impedem o funcionamento das escolas, tanto da rede pública como da rede privada. No caso da rede pública, não chegou nem a abrir. A rede privada abriu. A municipal está de forma remota, a municipal, né? Começou nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro, de forma remota. E a estadual foi marcada para o início de março, isso, né? Foi postergado para o início de março. Que ainda não está definido se vai ser presencial ou remoto. A gente sabe que o ensino remoto não funciona. Quem tem criança em casa sabe que isso é quase que uma aberração, não existe, não acompanham. E em se falando de rede pública, pior ainda, porque os pais não têm, a maioria, instrução para acompanhar seus filhos, não tem sequer disponibilidade de equipamento, né, de tecnologia, de internet. Então, isso é muito complicado. E a gente sempre fala na rede pública, na rede particular. Na verdade, a educação é uma coisa só. A educação precisa ser uma briga da sociedade inteira. Toda a sociedade, mesmo quem não tem filhos em idade escolar, deve lutar pela educação e deve defender a educação acima de tudo. Hoje em dia, há um consenso mundial de que o fechamento das escolas foi o maior erro da pandemia. E os países mais desenvolvidos e que estudam mais e que levam a educação a sério, entraram num consenso de que, se tudo tiver que fechar, a escola vai ser a última. E na hora da reabertura, a escola vai ser a primeira. Aqui no Piauí, a gente vive uma situação absolutamente sui generis, em que, ainda em setembro de 2020, nós tínhamos, por exemplo, boates abertas, enquanto as escolas permaneciam fechadas. Com muita luta, a gente conseguiu abrir essas escolas particulares apenas em janeiro de 21, e numa época, Nayara, que não tinha ninguém nem vacinado, não tinha nem vacina, e correu tudo bem. Não teve surto dentro das escolas. Aí agora nós estamos com 80% da população vacinada, adolescentes vacinados, crianças sendo vacinadas, e vai fechar a escola de novo. É algo assim totalmente inconcebível. Vocês estão se mobilizando, vai ter um movimento hoje, né, para a gente encerrar aqui. Lara, pode falar um pouco desse movimento? Vai ser que horas? A gente quer convidar toda a sociedade teresinense e adjacências para participar da nossa carreata a partir das 5 horas. A gente vai sair do estacionamento da Ponte Estaiado, vamos percorrer toda a Avenida Frei Serafim, dar a volta ali no entorno ali entre o Karnak e a Igreja de São Benedito e voltar para a Ponte Juscelino Kubitschek, onde vamos fazer um buzinaço e exigir que as autoridades nos recebam, conversem com a gente e a gente possa estabelecer um diálogo para que não haja mais nenhum retrocesso na educação, que as escolas públicas sejam efetivamente reabertas e as privadas mantenham-se abertas e com
protocolos menos rígidos, sem essa coisa de estar o tempo todo isolando turma, fechando escola, porque isso inviabiliza a educação. Tá bom, então, muito obrigada, gente. Eu conversei aqui com a Ilara Madeira, ela é coordenadora do movimento Volta às Aulas. Muito obrigada aqui pela entrevista, viu? Obrigada, Neyara, Prazer, pelo espaço. bom dia. Bom dia.